Sabe aquela sensação de que você conhece alguém de verdade? Que depois de anos juntos, vocês são praticamente a mesma pessoa. Pois é, eu também achava isso. Até que numa madrugada fria de fevereiro, eu vi a jaqueta do meu marido jogada numa cadeira de hospital. E do outro lado daquela porta, ele estava segurando a mão de outra mulher. Ela estava em trabalho de parto, tendo o filho dele. Detalhe: eu estava grávida de 7 meses. Naquele momento, tudo desmoronou. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim acordou. Porque ele não fazia ideia de quem tinha se casado comigo. Achava que eu era só mais uma mulher comum, vivendo de salário em salário, dependente dele para tudo. Ele não sabia de nada. E quando ele descobriu... Bom, vamos dizer que 2 semanas depois, a vida dele virou pó. E a minha? A minha estava apenas começando. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. É sobre traição, sim. Mas principalmente sobre uma mulher que se esqueceu de quem era e decidiu se lembrar. Deixa eu te contar como tudo começou. Não naquela noite no hospital, mas bem antes. Eu conheci o Dylan há 9 anos. Eu tinha 23, recém-formada, cheia de sonhos, trabalhando numa ONG e ganhando uma mixaria. Ele tinha 26, trabalhava com marketing, era charmoso, engraçado, daqueles que te fazem rir até de bobeira. Nosso primeiro encontro foi num desses restaurantes 24 horas, sabe? A gente conversou por 4 horas seguidas. Ele falou dos sonhos dele, eu falei dos meus. Parecia perfeito. Parecia real. 3 anos depois, a gente se casou. Festa linda, 200 convidados, minha mãe fez um discurso emocionante. Ele chorou nos votos. Eu acreditei em tudo. Mas tem um detalhe que eu não contei pra ninguém. Nem pra ele. Minha família tem dinheiro. Muito dinheiro. Meu pai fundou uma das maiores empresas da cidade. Quando ele morreu, deixou uma fortuna em fideicomisso para mim. 200 milhões de dólares, para ser exata. E sabe por que eu nunca contei pro Dylan? Porque eu queria ser normal. Queria um casamento de verdade, sem dinheiro no meio. Queria que ele me amasse por mim, não pelo que eu tinha. Então eu fingi. Fingi que minha mãe era professora aposentada. Fingi que eu ganhava 42 mil por ano e que isso era tudo. Fingi que éramos um casal comum, lutando para juntar dinheiro pro sonho da casa própria. E ele? Ele adorou ser o provedor. O homem da casa. O cara que sustentava a gente. Até que ele decidiu sustentar outra pessoa também. Aquela noite começou como qualquer outra. Dylan ligou umas 11 da noite dizendo que tinha uma emergência no trabalho. Não me espera acordada, amor. Te amo. Desliguei o telefone e tentei dormir. Mas alguma coisa não estava batendo. O Owen, irmão mais velho dele, tinha comentado na semana anterior que o Dylan andava estranho. Estressado com alguma coisa do hospital. Espera, hospital? Que hospital? Ele trabalha com marketing. Aí caiu a ficha. County General. O hospital que ele tinha sugerido pro nosso parto. Tem boa reputação, ele disse. E é pertinho de casa. Peguei as chaves do carro e fui. Cheguei lá eram 2h15 da manhã. O lugar estava silencioso, com aquela luz de hospital que deixa tudo meio fantasmagórico. Fui direto para a ala de maternidade. E foi quando eu vi a jaqueta dele. Aquela jaqueta cinza que eu mesma tinha dado de presente no aniversário dele. Jogada numa cadeira, do lado de fora da sala de parto número 4. Meu coração começou a bater mais rápido. Andei até a porta. Olhei pela janelinha. E lá estava ele. Segurando a mão de uma mulher mais nova, morena, linda. Ela estava em trabalho de parto, gritando, suando. E ele? Ele estava sussurrando no ouvido dela, do mesmo jeito que a gente tinha ensaiado nas aulas de preparação pro parto. Você precisa de uma âncora, a instrutora tinha dito. Alguém para te segurar na dor. Coloquei a mão na minha barriga. 7 meses de gravidez. O bebê chutou forte, como se soubesse que algo estava errado. Uma enfermeira passou por mim. A senhora está bem? Quer sentar? Tô ótima, menti. Só, sala errada. Desculpa. Saí dali o mais rápido que pude. Desci 7 andares de escada porque não conseguia respirar dentro do elevador. Cada degrau era uma decisão de continuar, de não desmoronar ali mesmo. Quando cheguei no carro, meu celular vibrou. Mensagem do Dylan. Ei, amor, emergência resolvida. Chego em casa em 1 hora. Te amo. Eu sentei no banco do motorista e comecei a rir. Aquela risada nervosa, sabe? De quem acabou de descobrir que a vida inteira era mentira. Não voltei para casa naquela noite.
Fiquei sentada no carro por uns 20 minutos, só respirando, tentando processar o que tinha acabado de ver. Então abri o aplicativo do banco no celular. Nossa conta conjunta. Aquela que ele sempre dizia ser nossa, sem segredos. Comecei a rolar as transações. E quanto mais eu olhava, mais óbvio ficava. Saques pequenos aqui e ali. R$ 50, R$ 100. Almoço, ele dizia quando eu perguntava. É mais fácil usar dinheiro. Mas também tinha outras coisas. Compras em lojas de bebê que eu nunca tinha visitado. Endereços de entrega diferentes. Riverside, do outro lado da cidade. Porque ele mandaria coisas para lá. Abri as fotos compartilhadas na nuvem. A gente tinha sincronização automática. Nunca olhei antes porque, bom, confiança, né? Que piada. Voltei 3 meses no histórico. E lá estava. Uma ultrassom. Preto e branco, aquela imagem familiar de perfil de bebê. É uma menina, escrito no topo. Data prevista, 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Que romântico. Ele tinha salvado como rascunho de campanha de marketing. Eu comecei a rir de novo. Aquela risada que dói no peito. Liguei para Becca, minha melhor amiga. Ela atendeu com voz sonolenta. Grace? São 4 da manhã. Tá tudo bem? Não. Nada tá bem. Mas vai ficar. Onde você tá? Eu vou aí. Não precisa. Eu só preciso te contar uma coisa. Então conta. E eu contei. Tudo. O hospital, a jaqueta, a mulher, o bebê nascendo. As transações bancárias. A ultrassom escondida. Teve um silêncio do outro lado da linha. Depois Becca falou, e a voz dela estava tremendo. Grace, eu sabia. Meu estômago afundou. Você sabia? O Owen me contou há 6 meses. Ele viu eles juntos num consultório médico. Me fez jurar que não contaria. Disse que não era da conta dele. Grace, eu sinto muito. Eu tentei achar um jeito de te contar sem destruir tudo. Todo mundo sabia. Não todo mundo. Só eu e o Owen. E a gente descobriu por acaso. A mãe dele, não sei. Talvez ela saiba. Ela sempre sabe de tudo sobre o Dylan. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não o coração. Algo mais profundo. A confiança no mundo inteiro. Eu preciso ver minha mãe, eu disse. Eram 4:30 da manhã quando cheguei no prédio da minha mãe. Ela mora numa cobertura no centro, com vista para a cidade toda. Eu tinha chave, mas quase nunca usava. Porque aparências importavam, né? Dylan achava que minha mãe era professora aposentada vivendo de pensão. Que mentira enorme. Entrei no elevador privativo que vai direto pro apartamento dela. Quando as portas se abriram, lá estava ela. Sentada na sala, lendo, ainda de roupa. Como se estivesse me esperando. Ele finalmente fez alguma coisa imperdoável. Ela disse. Não era pergunta. Você sabia? Sou sua mãe, Grace. Eu sei de tudo. Evelyn Ashford. 68 anos, ainda linda, ainda afiada. Ela fundou a própria empresa depois que meu pai morreu. Bilionária. Poderosa. E eu tinha passado 6 anos fingindo que ela morava num apartamento modesto. Sentei no sofá dela. Couro italiano, macio como manteiga. O tipo de móvel que Dylan nunca reconheceria como caro. Ele achava que caro significava chamativo. Não entendia que riqueza de verdade sussurra em vez de gritar. A amante dele está em trabalho de parto agora mesmo, eu disse. No County General. Minha mãe não piscou. Não fez cara de choque. Só assentiu devagar. E você tá com 7 meses. Tenho vivido naquela casa horrível, dirigindo aquele carro sem graça, trabalhando por 42 mil por ano. Pra quê? Pra ele se sentir importante. Porque você o amava. Porque eu fui uma idiota. Minha mãe se levantou, foi até o bar, se serviu 2 dedos de uísque. Ofereceu a garrafa pra mim. Balancei a cabeça. Não podia beber grávida. Você não foi idiota, ela disse. Você era jovem e apaixonada. Queria ser normal. Eu entendi isso. Seu pai teria entendido também. Ao ouvir falar do meu pai, senti as lágrimas vindo. Lutei contra elas. Ainda não. Não podia desmoronar ainda. Me conta, minha mãe disse. Tudo. Então contei. Desde o início. O hospital, a jaqueta, a janelinha, a mulher gritando, o Dylan segurando a mão dela. Os e-mails que encontrei. A ultrassom. O apartamento em Riverside. 2 anos de mentiras. 2 anos de eu sendo cega, ou confiante demais,
ou ocupada demais para perceber. Minha mãe ouviu tudo sem interromper. Só bebericava o uísque e ouvia do jeito que ela sempre ouve. Completamente, totalmente, sem julgamento. Quando terminei, ela colocou o copo na mesa. O que você quer fazer? Não sei. Sabe sim. Olhei para ela. 68 anos, ainda comandando uma empresa gigantesca mesmo tendo se aposentado oficialmente 5 anos atrás. Evelyn Ashford não se aposenta. Ela só para de ir pro escritório todo dia. Eu quero minha vida de volta, eu disse. Minha vida de verdade. Então pegue. Ela foi até o escritório, voltou com uma pasta grossa. Documentos legais, extratos bancários, papéis do fideicomisso. Colocou tudo na mesa e abriu. 200 milhões de dólares, ela disse simplesmente. Mais ou menos alguns milhões dependendo do mercado. Seu pai deixou em fideicomisso até você fazer 30 ou casar. Você pode acessar isso legalmente há 3 anos. Olhei para os números. Tantos zeros que mal conseguia processar. Tinha me esquecido. Genuinamente esquecido. Ou talvez quisesse esquecer. Ser a Grace comum era mais fácil que ser a Grace herdeira. Mais simples. Mais autêntico de algum jeito. Que piada. Por que você nunca me lembrou? Perguntei. Porque você queria ser normal. Respeitei isso. Você precisava descobrir quem era sem o dinheiro. Eu entendi. Seu pai fez a mesma coisa. Trabalhou na construção civil por 5 anos antes de tocar a herança dele. Disse que precisava saber que conseguia se virar sozinho. Minha mãe sorriu. Pequeno, triste, mas genuíno. Mas querida, ser normal é superestimado. E o Dylan Winters é um parasita. Comecei a rir. Aquele mesmo tom histérico da escada do hospital. Sentada no sofá italiano caríssimo da minha mãe, grávida de 7 meses, cabelo bagunçado, ainda usando a calça de gestante de R$19 da loja de departamento e o moletom velho do Dylan que eu usava para dormir. Rindo até estar chorando. Até não saber mais qual era qual. Meu celular vibrou. Dylan. Peguei e olhei. 15 mensagens na última hora. Onde você tá? Tô preocupado. Isso não é como você. Por favor, volte para casa. A gente precisa conversar. Eu te amo. Sério. Onde você tá? Vou ligar pra polícia se não tiver notícias suas. Por favor, amor, tô assustado. Me liga. Eu te amo tanto. Por favor, volta pra casa. Digitei. Tô na casa da minha mãe. A gente tá tomando chá. Volto amanhã. Dylan respondeu na hora. Na casa da sua mãe? No apartamento? Quer que eu vá te buscar? Não, tô bem. Vai dormir, Dylan. Ok. Te amo. Desculpa por essa noite, o trabalho foi uma loucura. Desliguei o celular. Coloquei ele virado para baixo na mesa de centro. Eu preciso de um advogado, eu disse. Você já tem um. O Mitchell tá pronto para essa ligação há 9 anos. Olhei para minha mãe. Você tinha ele vigiando o Dylan. Eu tinha ele vigiando tudo. Você é minha filha. Minha única filha. Achou que eu ia deixar você casar com alguém sem saber exatamente quem ele era. E você me deixou casar com ele mesmo assim. Você estava apaixonada. Não teria me ouvido. E honestamente, ele parecia inofensivo o suficiente. Medíocre, vaidoso, mas inofensivo. Achei que talvez ele amadurecesse. Que se tornasse melhor. Homens às vezes fazem isso. Minha mãe pegou o uísque de novo. Eu estava errada. Ele não amadureceu. Só ficou melhor em esconder. Olhei para ela. Realmente olhei. Evelyn Ashford não comete erros com frequência. Admiti-los menos ainda. O que a gente faz? Perguntei. Nós. Minha mãe sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez. Do tipo que significa que alguém vai se arrepender de algo. Ah, querida. Nós destruímos ele. Nos dias seguintes, elaborei um plano. Não de vingança. De libertação. Liguei pro Mitchell Reis, o advogado da família. Nos encontramos no escritório dele no centro da cidade. Ele tinha uma pasta ainda mais grossa que a da minha mãe. Sua mãe me colocou a par de tudo, ele disse. Sinto muito, Grace. Não sinta. Me ajude. É por isso que eu tô aqui. Ele abriu a pasta. Extratos bancários. Não só da conta conjunta. Outra conta, só no nome do Dylan. Financiada por pequenas transferências da nossa conta conjunta. Ele tem roubado de você, Mitchell disse sem rodeios. Para financiar a vida paralela dele. Olhei para os extratos. 200 aqui, 500 ali. Em 2 anos,
Somava $40.000 transferidos para a conta pessoal dele. Depois transferidos pro apartamento em Riverside para pagar aluguel. Para lojas de bebê. Para Tiffany. Para um presente de push present. Eu ganhei uma pulseira de R$ 79 no nosso aniversário. O que mais? Perguntei. Mitchell hesitou. O que mais, Mitchell? Ele pediu ela em casamento há 6 meses. Contou para ela que vocês estavam separados. Que o divórcio seria finalizado depois que o bebê nascesse. Ele não queria te estressar durante a gravidez. Muito atencioso da parte dele. A sala girou. Sentei pesado no sofá. Respirei. Contei. 1, 2, 3. O bebê chutou forte. Como se dissesse, presta atenção. Fica aqui. Não vai embora na sua cabeça. Eu tô bem, eu disse. Pra mim mesma. Pro bebê. Pro Mitchell, que parecia pronto para chamar um médico. Mitchell continuou. Tem mais uma coisa que acho que você deveria considerar. O quê? A filha da Tessa. A Emma. Ela é inocente nisso tudo. E vai crescer sem nada. O Dylan não vai sustentar ela direito. Vai lutar contra cada pagamento. Tornar tudo difícil. Aquela criança vai sofrer. O que você tá sugerindo? Um fundo fiduciário. 5 milhões em nome da Emma. Acessível quando ela fizer 18. O Dylan não sabe sobre isso, não pode tocar. Só segurança para uma criança que não pediu para nascer nessa bagunça. Fiquei sentada ali no escritório dele, pensando. Pensando na Tessa, com 26 anos, sem emprego, sem suporte. Pensando na bebê Emma, uma semana de vida, inocente. Eu disse. Cria o fundo. Anônimo. A Emma não precisa saber de onde veio. Só que alguém se importou o suficiente para garantir que ela ficaria bem. Mitchell sorriu. Você é uma boa pessoa, Grace. Eu sou uma pessoa com recursos e consciência. Essas duas coisas juntas podem fazer muito bem. Voltei para casa naquela tarde. Dylan estava lá, fazendo panquecas. Meu café da manhã favorito. A linguagem de desculpas dele. Comida, cuidado, performance doméstica. Oi, ele disse quando entrei. Virou, sorriu. Aquele mesmo sorriso que me fez apaixonar 9 anos atrás. Charmoso, perfeito, dentes brancos, covinha na bochecha esquerda. Vazio. Como eu nunca tinha notado o quanto aquele sorriso era vazio. Tava preocupado, ele continuou. Tá tudo bem. Sim, só precisava de um tempo com a minha mãe. Ele atravessou a cozinha, me abraçou. Fiquei ali parada. Não retribuí. Não senti nada. Como abraçar um estranho. Desculpa pela noite passada, Dylan disse, se afastando, olhando nos meus olhos. Rosto de marido preocupado perfeito. Ele deve ter praticado isso. A emergência do trabalho foi intensa. A conta Clarkson tá um desastre. Me afastei, fui até a mesa, sentei. Observei ele servir suco de laranja, colocar panquecas no prato, adicionar manteiga e mel. Tudo exatamente como eu gosto. Em que hospital você estava? Perguntei. Casual. Só fazendo conversa. Ele congelou por um segundo. Microexpressão. Depois se recuperou. Hospital. O Owen mencionou que você estava estressado com alguma coisa do hospital. Achei que talvez a emergência fosse médica. Ah, não. Quer dizer, sim. Um dos associados juniores. Apendicite. Tive que cobrir o trabalho dele. Coitado. Mas tá bem, a cirurgia foi bem. Que hospital? County General. Pertinho. Bom hospital. Boa reputação. Ouvi dizer. Ele colocou o prato na minha frente. Sentou do outro lado. Me observou dar uma mordida nas panquecas que tinham gosto de papelão. De traição. De 6 anos de mentiras. Bom? Ele perguntou. Perfeito. Obrigada. Meu celular vibrou. Texto da minha mãe. Mitchell tem tudo pronto quando você estiver pronta para apertar o gatilho. Dylan olhou pro celular. Sua mãe. Sim. Só checando como eu tô. Ela tem ligado bastante ultimamente. Tem. Tá tudo bem lá. Tá. Olhei pra ele. Realmente olhei. Viu que tinha sido cega demais para ver antes. A culpa mal escondida atrás da preocupação. O cálculo em cada palavra. O jeito que o celular dele ficava sempre com a tela para baixo. Sempre com a tela para baixo. Quando isso tinha começado. Senti crescendo dentro de mim. A raiva. A vontade de gritar. De jogar as panquecas na cara dele. De mostrar a pasta do Mitchell.
Cada recibo, cada texto, cada mentira documentada em preto e branco. Mas não ainda. Mitchell estava certo. Estratégico. Calculado. De uma posição de poder. Tá tudo ótimo, eu disse. Me levantei. Beijei a bochecha dele. Preciso descansar. O bebê ficou chutando a noite toda. Mal dormi. Claro. Vou limpar. Vai descansar. Fui pro quarto. Nosso quarto. Paredes bege, móveis baratos. As roupas dele ocupando 3/4 do armário. Meu vestido de noiva enfiado no fundo. Os troféus da faculdade dele na comoda. Minhas conquistas em caixas na garagem porque não temos espaço. Sentei na cama. Totalmente vestida. Sapatos ainda no pé. Não conseguia me forçar a deitar. Não conseguia me forçar a relaxar nesse espaço que cheirava a colônia dele e a minha estupidez. 2 dias depois, mencionei casualmente sobre o retiro no café da manhã. A doutora Morgan recomendou esse retiro de bem-estar para gestantes de alto risco. Redução de estresse. Tô pensando em ir. Dylan olhou pro café dele. Retiro? Por quanto tempo? 1 semana. 1 semana, Grace? É muito tempo. E se algo acontecer? É só 2 horas daqui. E a doutora Morgan vai checar como eu tô. Ela acha que é uma boa ideia. Minha pressão arterial tá alta. Não sabia que sua pressão tava alta. Não queria te preocupar. Ele esticou o braço, pegou minha mão. Gesto de marido preocupado perfeito. Claro que você deve ir se a médica acha melhor. Quando? Sexta-feira. Minha mãe e a Becca vão também. Tipo uma viagem de garotas. Vi o alívio no rosto dele. Escondido rápido. Mas lá. 1 semana sem mim. 1 semana com a Tessa e o bebê recém-nascido. Perfeito para ele. Parece ótimo, ele disse. Muito bom mesmo. Você merece relaxar. Passar um tempo com sua mãe e a Becca. Você tem certeza? Absoluta. Vou sentir sua falta, claro. Mas sua saúde vem primeiro. A saúde do bebê. Apertei a mão dele. Você é o melhor. Eu tento. Aquele sorriso vazio de novo. Sexta de manhã chegou. Minha mãe me buscou no carro dela. Não a Mercedes. O Honda. O que ela mantinha para quando precisava ser a Evelyn professora aposentada em vez da Evelyn CEO. Dylan me abraçou no adeus. Me liga quando chegar lá. Fica segura. Eu te amo. Eu também te amo. Mais uma mentira. Mas dessa vez não doeu. Dessa vez pareceu armadura. A gente dirigiu 2 horas. Não pras montanhas. Pro aeroporto privado no lado leste da cidade. Mitchell nos encontrou lá. Mais papéis. Essa é a parte fácil, ele disse. Assina aqui, e aqui, e aqui. Isso transfere todos os ativos de volta pro seu nome exclusivo. Isso abre novas contas que ele não pode tocar. Isso me autoriza a cuidar de tudo enquanto você estiver fora. Assinei. Minha assinatura parecia diferente. Mais forte. Mais decisiva. A assinatura de alguém que tinha parado de fingir. E a conta conjunta? Perguntei. Quer esvaziar ou deixar? Deixa o suficiente para as despesas regulares dele. Pega o resto. Coloca num lugar seguro. Quanto é suficiente? 2.000. É o que ele geralmente gasta em aluguel e contas. Deixa ele pagar as próprias contas por uma vez na vida. Ele vai notar. Deixa ele notar. Deixa ele entrar em pânico. Deixa ele se perguntar. Mitchell sorriu. Você vai ficar bem, Grace. Eu sei. A gente embarcou no avião. O avião da minha mãe. Bombardier Global, 65 milhões de dólares. Dylan achava que a Evelyn vivia de pensão de professora num apartamento modesto. Sentei na poltrona de couro. Assisti o chão sumir embaixo. Lá de cima, eu conseguia respirar. A cidade ficou menor. Meus problemas ficaram mais claros. Tudo parece diferente da altitude. Pedi água com gás. Coloquei os pés para cima. Deixei a equipe da minha mãe cuidar de mim. Esse era meu direito de nascença. Essa liberdade. Essa paz. Tinha dado isso tudo de presente para um homem que nunca mereceu. Nunca mais. 1 semana depois, voltei. Não pro retiro das montanhas. Voltei como eu mesma. A Grace de verdade. Descobri que a Tessa teria alta do hospital naquele dia. Sala 412. Vesti minhas roupas de verdade. Jeans de grife que realmente serviam. Suéter de cachemir. Botas que custavam mais que o salário mensal do Dylan. Cabelo arrumado. Maquiagem perfeita. Parecendo exatamente o que eu era. Rica,
poderosa, acabou de fingir. Cheguei no County General às 10 da manhã. Horário de alta para mães novas. Estacionei na garagem. O carro do Dylan estava exatamente onde eu sabia que estaria. Mesmo lugar daquela primeira noite quando meu mundo acabou e minha nova vida começou. Andei pela ala de maternidade. Mesmo salão de espera. Mulher diferente andando por ele agora. Sabia o número da sala. O Owen tinha conseguido. Sala 412. Fui até a porta. Bati. Não esperei resposta. Só abri e entrei. Dylan estava lá em pé, segurando um bebê. A Tessa na cama, pálida, exausta, ainda de camisola de hospital. Olhando pro Dylan como se ele fosse a melhor coisa do mundo. Os dois olharam para mim quando entrei. O tempo parou. O rosto do Dylan passou por várias emoções em segundos. Choque. Terror. Cálculo. Negação. Aterrissou na raiva. Audácia pura. Grace, o que você tá fazendo aqui? Você devia estar no retiro. História engraçada, eu disse. Fechei a porta atrás de mim. Tranquei. Eu nunca fui para retiro nenhum. Andei mais para dentro da sala. Olhei para Tessa. Realmente olhei. 26 anos, bonita, morena, jovem o suficiente para ser enganada, velha o suficiente para saber que era errado. Oi, Tessa, eu disse. Prazer. Eu sou a Grace. A esposa do Dylan. A gente mora junto na rua Maple, número 847. Há 3 anos. Nosso aniversário de casamento é 15 de junho. 6 anos atrás. Igreja Oak Grove. 200 convidados. Minha mãe fez um discurso. O Dylan chorou nos votos. O rosto dela desmoronou. Olhou pro Dylan. Você disse que eram separados. A gente é, Dylan gaguejou. Só estamos juntos pelo bebê. É complicado. A gente não é separado, eu disse calmamente. A gente é muito casado. Ele volta pra casa toda noite. Pro nosso quarto. Pra nossa cama. A gente faz sexo. A gente planeja nosso futuro. O quarto do bebê tá pintado de amarelo porque a gente tá esperando pra descobrir o sexo. Ele fez panqueca pra mim 3 dias atrás. Limpou a cozinha. Disse que me amava. Me beijou de boa noite. Senti então o poder da verdade. De estar na minha realidade em vez das mentiras dele. Não tava gritando. Não tava chorando. Só declarando fatos. Assistindo o mundo cuidadosamente construído dele implodir. Grace, você precisa sair, Dylan disse. A voz dele tinha uma tensão agora. Perigosa. Isso é privado. Nada disso é privado. Você se certificou disso. Me virei de volta para Tessa. Qual é o nome da sua filha? Emma, ela sussurrou. Chorando agora. Lágrimas silenciosas descendo pelas bochechas. Ela é linda. Parabéns. Era sincero. O bebê era inocente. Vítima como o resto de nós. Ele te disse que ia casar com você. Tessa assentiu. Te disse que me amava, que eu era fria, sem afeto, que a gente tinha se afastado. Ela assentiu de novo. Te disse que eu era carente, exausta, que viver comigo era sufocante. Os olhos da Tessa se arregalaram. Como você? Ele me disse que você foi um erro. Que não significava nada. Que você estava tentando prender ele com o bebê. Que ele terminaria mas não podia porque você ameaçou contar pra mim. Olhei pro Dylan. O rosto dele ficando mais vermelho. Mais nervoso. Encurralado. Nós duas somos vítimas aqui, Tessa. Só que de jeitos diferentes. Sai daqui, Dylan gritou. Mais alto agora. Você tá deixando ela nervosa. Ela acabou de dar à luz. Isso é assédio. Na verdade, isso é verdade. Cansei de mentiras. Cansei de ser quieta. Cansei de ser pequena. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Virei a tela para eles dois. Isso aqui é minha conta bancária. Ah, de verdade. 200 milhões de dólares. Mais ou menos alguns milhões dependendo de como o mercado tá essa semana. O rosto do Dylan ficou branco. Fideicomisso do meu pai. James Ashord. Fundador da Ashord Industries. Você conhece essa empresa? A que é dona desse hospital? A que é dona do prédio onde sua firma de marketing aluga espaço? A que acabou de comprar seu empregador? Grace, o que você? Minha mãe não é professora aposentada vivendo de pensão. Ela é Evelyn Ashord. CEO. Ainda no conselho. Ainda tomando decisões. Ainda comandando as coisas por trás dos panos. Assisti ele processar. Assisti o cálculo. O pânico.
A realização do que ele tinha jogado fora. Eu passei anos fingindo ser pobre por você. Morando naquela casa feia. Dirigindo aquele carro sem graça. Trabalhando por uma miséria porque você precisava se sentir o provedor. O grande homem. O cara que cuidava de mim. Eu cuidava de você, Dylan disse. Mas a voz estava fraca agora. Incerta. Você usava mim. Meu salário pagava tudo. Aluguel, contas, comida. Enquanto você gastava seu salário com a Tessa. Com esse apartamento. Com móveis e roupas de bebê e colar de diamante da Tiffany. Me virei para Tessa. Ele te deu aquele colar, né? $2.000. Eu ganhei uma pulseira de R$ 79 no nosso aniversário. Meu advogado revisou tudo. O acordo pré-nupcial que você insistiu. Ele me protege. Não você. Você não fica com nada. A entrada da casa que você prometeu por 6 anos. Meu dinheiro do meu salário. A conta conjunta que você vinha esvaziando. Seu salário foi todo para isso aqui. Gesticulei pela sala do hospital. 40 mil em dívida de cartão de crédito. Você não pode fazer isso, Dylan disse. Desesperado agora. A gente é casado. A gente tá tendo um bebê. A gente tá tendo um bebê. E você vai pagar pensão. 1.500 por mês baseado no seu potencial de ganho real. Meus advogados são muito bons. Você vai ter sorte de conseguir pagar aluguel depois que eles terminarem. Olhei para Tessa uma última vez. Ele é todo seu agora. A dívida, o aluguel, o homem que precisa que mulheres se façam pequenas para ele se sentir grande. Boa sorte com isso. Andei até a porta. Destranquei. Parei com a mão na maçaneta. Ah, e Dylan. Eu não sou mais Grace Winters. Arquivei a papelada ontem. Eu sou Grace Ashore de novo. Retomei meu nome. Meu nome de verdade. O nome do meu pai. Porque eu tô retomando tudo que eu dei de presente para você. Abri a porta. Andei para fora. Deixei os dois sentados naquela sala de hospital com as consequências das escolhas dele. Não olhei para trás. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Dei à luz 2 meses depois. Uma menina linda, perfeita. Eleanor James Ashord. Nome do meu pai. Meu sobrenome. Minha identidade. Minha verdade. O divórcio foi rápido. O juiz olhou para o acordo pré-nupcial, olhou para as evidências das traições, do roubo da conta conjunta, das dívidas dele. E decidiu. Sem pensão pro Dylan. Nada de bens. 1.500 de pensão por mês para Eleanor. Visitas supervisionadas até ela fazer 2 anos. Dylan chorou na frente do juiz. Disse que eu estava destruindo ele. Que ele cometeu erros mas me amava. Que isso era cruel demais. O juiz disse que amor não inclui mentir, trair, roubar e manipular. Mandou ele fazer terapia. Caso encerrado. Comprei uma mansão. De verdade dessa vez. 5 milhões. 10 acres. Vista pra montanha. 6 quartos. Tudo que eu sempre quis e fingi não querer. Voltei a trabalhar na empresa da família. Não mais aquele trabalho de ONG por 42 mil por ano. Trabalho de verdade. Importante. Usando meu cérebro. Minha educação. Minha herança. E sabe de uma coisa? Eu era boa nisso. Sempre fui. Só tinha esquecido. Umas 3 semanas depois do confronto no hospital, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhora Short, aqui é Victoria Marshall. Sou advogada da Tessa Hartley. Minha cliente gostaria de falar com você. Você toparia encontrar? Olhei para o Mitchell. Ele deu de ombros. Sua decisão. Por quê? Perguntei. Porque ela tem informações que você precisa. E você tem recursos que ela precisa. 5 da tarde. Cafeteria Brewster, Centro. Lugar público. Seguro. Você vem. Eu não deveria. Deveria deixar pra lá. Seguir em frente. Nunca mais ver aquela mulher. Mas a curiosidade venceu. Eu vou. Cheguei na cafeteria na hora marcada. Victoria Marshall estava sentada no canto. Cinquentona, terno elegante, cabelo preso, profissional. Senhora Short, obrigada por vir. Ela se levantou, apertou minha mão. Aperto firme. Minha cliente deve chegar em breve. Ela tá nervosa. Ela deveria estar. É justo. A Tessa chegou 5 minutos depois. Bebê no carrinho. Emma. 1 semana de vida. Enrolada num cobertor rosa. A gente sentou. Constrangedor. Doloroso. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem. A Tessa falou primeiro. Me desculpa.
Pisquei. Você tá me pedindo desculpas. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que você existia. Mas ele disse coisas. E eu acreditei. Eu queria acreditar. A voz dela quebrou. Eu tenho 26 anos. Ele era meu chefe. Parecia sofisticado. Experiente. Preso num casamento sem amor. Achei que estava ajudando ele a escapar. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi além da raiva. Vi outra mulher manipulada pelas mentiras do Dylan. Ele me disse que você era fria. Tessa continuou. Que você casou com ele por estabilidade. Que não tinha paixão. Que vocês concordaram em ficar juntos por aparências, mas tinham um entendimento. Tipo casamento aberto. A gente não tinha. Eu sei disso agora. Tessa olhou para Emma. Eu tenho uma filha. Sem emprego. Sem economia. Sem diploma. Larguei a faculdade no segundo ano. Precisava trabalhar para me sustentar. Achei que o Dylan era minha chance de algo melhor. De estabilidade. De família. O que você quer de mim? Nada. Eu quero te contar uma coisa. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. O Dylan tem outra mulher. O chão da cafeteria inclinou. Segurei na mesa. Vitória puxou uma pasta. Fotos com data recente. Mês passado. Dylan com outra mulher. Não a Tessa. Não eu. Alguém nova. Ainda mais nova. Loira. Bonita. O nome dela é Amber Collins, disse Tessa. 23 anos. Começou na firma um mês antes de eu sair de licença maternidade. A nova assistente dele. Eu vi mensagens no celular dele 2 semanas atrás. Mesmo padrão. Mesmas falas. Minha esposa não me entende. Você é diferente. Isso parece real. Olhei para as fotos. Dylan e Amber num restaurante. Num bar. No carro dele. Ele não era um homem que cometeu um erro. Era um traidor serial. Um predador. Um padrão. Eu não causei isso, eu disse baixinho. Pra mim mesma. Pra Tessa. Pro universo. Eu não poderia ter evitado isso. É isso que ele é. Sim, Vitória disse. É isso que ele é. E vai fazer de novo e de novo até alguém parar ele. Por que você tá me contando isso? Perguntei pra Tessa. Porque eu tô quebrada. Tenho um bebê. Sem emprego. Sem referências porque meu chefe me engravidou. Sem educação para me apoiar. Sem suporte da família. Meus pais me cortaram quando engravidei. Disseram que eu fiz minha cama. E eu tô prestes a ser destruída no tribunal quando Dylan brigar por custódia e pensão. Você quer dinheiro. Eu quero justiça. Mas sim, também preciso de dinheiro. A Vitória trabalha sem honorários adiantado. Ela acha que a gente tem um caso. Assédio no trabalho. Abuso de poder. Coerção. Mas litígio leva tempo. Meses, talvez anos. Eu não posso esperar tanto. Olhei para Vitória Marshall. O que exatamente vocês estão propondo? Cooperação. Você tem recursos, poder legal, informação. A Tessa tem testemunho, evidências, credibilidade como a outra parte ferida. Juntas, vocês destroem ele. Separadas, ele pega vocês uma por uma. Coloca uma contra a outra. Ganha. Eu deveria dizer não. Deveria ir embora. Deixar elas resolverem. Não era mais meu problema. Mas olhei para Tessa. 26 anos. Bebê no colo. Assustada. Sozinha. Exatamente onde o Dylan queria ela. Sem poder. Dependente. Grata por migalhas. E a Emma. Uma semana de vida. Inocente. Merecendo coisa melhor que Dylan Winters como pai. Eu pago sua advogada, eu disse. E seu aluguel por 1 ano enquanto você se reergue. Arruma emprego. Termina a faculdade. O que você precisar. Os olhos da Tessa encheram de lágrimas. Por que você faria isso? Porque ele ganha quando a gente luta uma contra a outra. E eu cansei de deixar ele ganhar. Percebi algo sentada naquela cafeteria. Fazendo uma aliança com a amante do meu marido. Isso era poder. Poder de verdade. Não vingança. Não mesquinharia. Pensamento estratégico. Usando recursos para proteger os vulneráveis. Meu pai ficaria orgulhoso. Vitória entrou com a reclamação formal no empregador do Dylan. Assédio sexual. Abuso de poder. Múltiplas subordinadas. Padrão de comportamento. A empresa investigou rápido. Completamente. Não queriam responsabilidade. A Amber Collins se apresentou. Confirmou o relacionamento. Disse que ele tinha prometido deixar a esposa. Disse que ele contou para ela que eu era separada.
2 outras ex-assistentes se apresentaram. Diante da Tessa. Ele vinha fazendo isso há anos. Usando a posição, o poder, o charme. A empresa demitiu ele imediatamente. Escoltado para fora do prédio. Reputação destruída. Carreira acabada em marketing. Você não se recupera disso. A indústria é pequena. Notícia viaja rápido. Dylan Winters era tóxico. Agora intocável. Ele tentou lutar. Contratou um advogado barato no crédito. Abriu um processo contra-acusando. Alegou que eu tinha abandonado ele. Queria pensão. Queria metade dos meus bens. Mitchell riu quando viu o processo. Ele ainda não entende. Você não tinha nada durante o casamento. Tudo ficou separado conforme o acordo pré-nupcial dele. O fideicomisso é anterior ao casamento. Protegido. Ele fica com 0. A data do tribunal foi marcada para 2 semanas depois. Eu não fui. Mandei o Mitchell. Ele voltou naquela tarde com vitória completa. O juiz revisou o acordo pré-nupcial. Revisou as evidências das traições. Do roubo da conta conjunta. Das dívidas. E decidiu. Sem pensão. Sem bens. Pensão alimentícia 1.500 por mês baseado no potencial de ganho real dele. Visitas supervisionadas até a criança ter 2 anos. Avaliação psicológica pendente. Como ele reagiu? Chorou. Disse pro juiz que você estava destruindo ele. Que cometeu erros, mas te amava. Que isso era cruel demais. O que o juiz disse? Que amor não inclui mentir, trair, roubar e manipular. Mandou ele fazer terapia. Caso encerrado. Sentei no meu escritório em casa. Olhei para as montanhas. Senti o bebê chutar forte e firme. Tô pronta para nascer num mundo melhor que aquele em que a Grace tinha estado vivendo. Senti então. Não triunfo. Tristeza pelo homem que achei que ele era. Pela vida que achei que teríamos. Pelos sonhos que nunca foram reais. Mas também alívio. Limpo. Puro. Alívio. Eleanor nasceu numa manhã de primavera. Parto difícil. 30 horas. Mas no final, ela estava ali. Perfeita. Saudável. 8 libras. 10 dedos nos pés. Pulmões funcionando perfeitamente. A doutora Morgan colocou ela no meu peito. Ainda molhada. Viva. Esse ser humano minúsculo que nunca me veria desaparecer. Que cresceria sabendo que mulheres podem ser poderosas e gentis. Ricas e bondosas. Fortes e vulneráveis. O nome? A enfermeira perguntou. Olhei para minha mãe. Minha melhor amiga. A mulher que ficou do meu lado por tudo. Eleanor. Eleanor James Ashford. Do meu pai. Do legado dele. Meu sobrenome. Minha identidade. Minha verdade. Nome lindo, a enfermeira disse. Bebê linda. Parabéns. Olhei para Eleanor. Esse ser humano perfeito. Oi, bebê. Eu sou sua mãe. Somos só nós duas. E isso é suficiente. Mais que suficiente. Dylan apareceu na porta 2 dias depois. Horário de visita. Supervisionado pela segurança do hospital. Contato aprovado pelo tribunal. Ele parecia terrível. Mais velho. Mais magro. Consequências reais aparecendo no rosto dele. Ela é linda, ele disse baixinho. Não chegou mais perto. Sabia que era melhor não chegar. Não disse nada. Só segurei a Eleanor. Protegendo ela dele sem dizer uma palavra. Grace, me desculpa. Eu sei que não conserta nada. Mas eu sinto muito. Fui um idiota. Joguei fora tudo de bom na minha vida por quê? Por nada. Por menos que nada. Você jogou fora você mesmo. Não eu. Eu ainda tô aqui. A gente pode. Tem alguma chance. Não. Sou o pai dela biologicamente. O resto você vai ter que conquistar com ela. Não comigo. Dylan olhou para Eleanor. Estendeu a mão. Recuei. Instinto protetor. Ursa mãe, eu disse. Visitas supervisionadas. A partir do mês que vem. Sábado sim, sábado não. 2 horas. Local neutro. Supervisor nomeado pelo tribunal. É isso que o juiz ordenou. É isso que você ganha. Isso é cruel. Isso é consequência. Aprende a diferença. Ele saiu. Derrotado. Pequeno. Tudo que tinha medo de ser. Tudo que as escolhas dele fizeram ele ser. Hoje, 4 anos depois, tô aqui. Eleanor tem 4 anos agora. Começando a pré-escola. Confiante. Alta. Ocupando espaço sem pedir desculpas. Eu tenho 35. Comandando a Ashford Industries junto com minha mãe. Fazendo milhões em receita.
mudando indústrias, criando empregos, usando o poder pro bem. O Dylan tem 38. Casou de novo. Tem um filho de 2 anos. Uma vida diferente. Uma vida melhor. Ele aprendeu. Tarde demais pra mim. Mas não tarde demais pra ele. A gente é copais civilizados. Não amigos. Não inimigos. Só 2 pessoas criando uma criança juntos de vidas separadas. A Tessa tem 29. MBA de uma boa escola. Trabalhando numa empresa grande como analista sênior. No caminho pra gerência. Criando a Emma sozinha. Próspera. As mulheres não conversam muito. Mas quando conversamos, é com respeito. Com reconhecimento. 2 sobreviventes que pegaram caminhos diferentes pro mesmo destino. Inteireza. Nunca casei de novo. Namoro de vez em quando. Nada sério. Aprendi algo importante. Estar sozinha é melhor que estar com alguém que te faz pequena. Talvez um dia eu conheça alguém que me faça maior. Que celebre meu poder em vez de ter medo dele. Que queira uma parceira em vez de uma dependente. Talvez um dia. Mas se não, tudo bem também. Tenho a Eleanor. Tenho meu trabalho. Tenho minha mãe. Tenho a mim mesma. E isso é suficiente. Mais que suficiente. É tudo. Desisti de nada exceto das coisas que nunca foram minhas para começar. Um casamento falso. Uma vida diminuída. Uma versão de mim mesma que nunca realmente existiu. Em troca, ganhei tudo que importava. Respeito próprio. Poder. Liberdade. Verdade. Perdi o marido e me encontrei. E essa foi a melhor troca que já fiz. Então essa é minha história. Daquela sala de espera do hospital até aqui. De me fazer invisível até me tornar completa e totalmente eu mesma sem pedir desculpas. Se essa história ressoou com você de alguma forma, se você se viu em alguma parte dela, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, eu adoraria que você compartilhasse. Deixa um comentário e me conta. O que você teria feito? Quando foi que você percebeu que estava se fazendo pequena demais por outra pessoa? E se você quer ouvir mais histórias assim, histórias reais sobre transformações reais, aperta esse botão de inscrever. Porque toda semana eu trago mais jornadas, mais verdades, mais provas de que você pode perder tudo e ainda assim ser completa. Obrigada por ouvir. Obrigada por estar aqui. E lembra sempre, você não está perdendo nada quando escolhe você mesma. Você está finalmente voltando para casa. Até a próxima.